Afinal de contas, a Capitu traiu ou não traiu? Se ela de fato traiu ou não, isso na verdade não importa, tá? O que importa mesmo é a possibilidade de a traição ter acontecido e a forma como essa possibilidade afetou, perturbou o nosso personagem narrador, Bento Santiago. Nessa obra que nós vamos analisar e fazer uma resenha hoje, a gente vai se deparar com uma das obras mais importantes, mais geniais de Machado de Assis, tá? Que foi publicada por volta de 1899, 1900. A gente vai falar um pouquinho sobre esse autor, um pouquinho sobre essa obra que é tida como uma das suas melhores obras e uma das obras mais importantes da língua portuguesa, talvez mesmo do mundo. É isso mesmo, eu me refiro a Dom Casmurro. Vocês sabem que Machado de Assis nasceu na segunda metade do século XIX, tá? Então ele viveu durante um período de transição de um Brasil que até então era uma monarquia e passou a ser uma república. Ele também viveu no período no qual a escravidão ainda existia. Ele próprio, descendente de negros, ele próprio negro, né? Provavelmente sentiu os efeitos de uma sociedade ainda mais racista do que hoje, tá? Então, assim, vários desses elementos desse período, dessas características da época na qual ele nasceu e viveu, estão presentes em sua obra. E isso não seria diferente no caso da obra Dom Casmurro. A narrativa de Dom Casmurro gira em torno da possibilidade do personagem narrador ser um corno manso. Pessoal, há quatro, na verdade, personagens principais nessa obra. São eles: Bento Santiago, nosso personagem principal e narrador, tá? Sua amada, sua esposa, aquele para quem ele entregou seu coração, será que ele entregou mesmo? Aquela menina maravilhosa dos olhos misteriosos, olhos de ressaca, os olhos de cigana, que tudo sabe, tudo vê. Por quem ele se apaixonou ainda criança. Havia também seu amigo predileto, por quem aparentemente Capitu andou. Vocês sabem, né? E havia também o filho, que tá aí um problemão. De quem é esse filho? O nome da criança é Ezequiel. Ao que tudo indica, a criança é filho do melhor amigo, agora falecido, do nosso Bento Santiago, cuja alcunha bastante pejorativa era Dom Casmurro, Casmurro significando reclamão, ranzinza, chato. Então, senhores, a partir dessa trama é possível a gente depreender uma série de coisas. Nós temos um personagem narrador que está contando as suas memórias, afinal de contas, ele bastante rico, senhor de escravos, tem tempo de sobra, pode falar da sua história. O problema é que a sua história, como ele próprio reconhece, não é tão interessante assim. Então, de forma a recheá-la com assuntos um tanto quanto mais palatáveis, ele adiciona na trama a sua percepção sobre aqueles que o rodeiam. O seu filho Ezequiel, será que de fato é seu filho? O seu melhor amigo falecido, será que de fato ele era seu melhor amigo? E sua amada Capitu, por quem ele dedica uma desconfiança gigantesca. Mas pessoal, esse é o legal da obra machadiana. Ela sempre brinca com a nossa percepção da realidade, ela sempre brinca com as nossas questões psicológicas. Fica a dúvida, o ciúme é racional? Ele tem motivo de ser ou no caso é irracional? Como funciona a mentalidade de um cavalheiro claramente ciumento, claramente desagradável, afinal de contas ninguém te dá o apelido de Casmurro à toa. E aí, como vai rodar essa bagaça? Na trama, Bento Santiago conta para nós que desde sua mais tenra infância, por volta dos 15 anos ou menos, ele já amava Capitu, por quem ele dedicava uma afeição tremenda. Capitu, de uma família bastante pobre, ele uma criança rica, uma criança abastada, vê aí uma primeira problemática. Capitu retribui o amor que ele lhe oferta, ou será que o objetivo dela era nada mais, nada menos do que lhe dar o golpe do baú? Afinal de contas, é uma pessoa com poucas posses, poder aquisitivo, interessando-se, retribuindo o amor prestado por outra pessoa bastante rica.
Será que esse amor é sincero? Será que esse amor se baseia no puro interesse? Seja como for, galera, seja como for. O livro não deixa isso bastante claro. Inclusive, há uma brincadeirinha, praticamente todo ano isso acontece, em cursos de direito, em cursos de literatura. Os alunos, os estudantes, inclusive os professores, participam do julgamento de Capitu, na qual cada um deles, recolhendo informações sobre os personagens, busca chegar a um veredito. Capitu de fato traiu ou não. Ao longo da trama, ao longo da narrativa, Machado de Assis deixa aqui e acolá um elemento que comprova a traição, outros já te levam à dúvida novamente, tá? Mas assim, como vocês já devem estar esperando, esse resultado todos os anos costuma ser diferente. Por quê? Porque Machado de Assis, em sua genialidade, deixou pistas, sim, traiu ou não. Mas, até o momento, não há comprovação quase que científica a partir da narrativa que comprove o fato de ela ter traído ou não. Mas, seja como for, galera, seja como foi, repito, a traição de fato não importa, mas a possibilidade de ela ter acontecido e a forma como isso afeta o nosso personagem narrador. A partir daí, e isso é bastante interessante para a gente pensar na questão da intencionalidade daquele que narra, a gente já pode se questionar se de fato nós conhecemos Capitu, o melhor amigo de Bento Santiago, a criança Ezequiel. Será que a gente de fato sabe alguma coisa sobre esses personagens? Afinal de contas, quem está falando sobre eles é o próprio Dom Casmurro. É aquele próprio cara que é descrito como sendo uma pessoa ciumenta, perturbada, desconfiada ao extremo, beirando a categoria de patologia, beirando a patologia, né? O ciúme dele não é normal. E assim, é ele quem narra, é ele quem traz para nós as suas percepções sobre esses personagens. Então, a nossa fonte não é primária, afinal de contas, nós não estamos ouvindo de Capitu, da própria Capitu. Nós não estamos ouvindo da criança Ezequiel, dele próprio. Mas sim, nós ouvimos por meio de intermediário, que é ele, o personagem narrador. Repito, quem nos conta a trajetória de sua vida, como a participação desses outros personagens implicou nela. Lembrando que o pano de fundo disso tudo é um narrador personagem perturbado, que por meio da sua narrativa busca justificar-se, né? Ninguém busca se justificar se aquilo que fez de certa forma não o perturbe. Então, assim, nós temos todos os motivos para ficar com um pé atrás quanto a Dom Casmurro. Mas, por outro lado, nós temos também todos os motivos para ficar com um pé atrás se de fato as coisas que ele diz terem acontecido com ele ou não, de fato aconteceram, tá? Senhores, como eu já disse, ele é atormentado. Será que ele é confiável? Eis o maior questionamento que a leitura nos provoca, tá? Sou homem. Quando eu repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou um mal abortado, um pesadelo extinto? Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu. Talvez abuse um pouco das reminiscências osculares, mas a saudade é isso mesmo. É o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é esta, a mais nova, a mais compreensiva, a que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, doces também, de vária espécie, muitas intelectuais, igualmente intensas, e com uma letra bem pequena, lá estava escrito no seu epitáfio: tentou ser, mas não conseguiu. Tentou ter, não possuiu. Tentou continuar, não prosseguiu. E nessa vida de expectativas frustradas, tentou até amar. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. Capitu, isto é, uma criatura aqui muito particular.
E assim, aos poucos, ela se esquece dos socos, pontapés, golpes baixos que a vida lhe dará. A moça, que não era Capitu, mas também tem olhos de ressaca, levanta e segue em frente, não por ser forte, sim pelo contrário, por saber que é fraco o bastante para não conseguir ter ódio no seu coração, na sua alma, na sua essência. E ama sabendo que vai chorar muitas... Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada, pois apesar deles poderiam passar... Crianças, a partir dos trechinhos que eu li para vocês, eu acredito que tenha ficado claro o quão contraditório é o personagem narrador, né? Hora ou outra ele ama Capitu, hora ou outra ele odeia. Hora ou outra ele tem saudade de seus lábios e de seu amor, hora ou outra ela é uma portadora de olhos de cigana dissimulada. Olhos esses que lhe foram dados pelo próprio diabo. Galera, de uma forma ou de outra, o que vocês têm que saber é que esse personagem é bastante contraditório, ele é bastante dúbio, mas isso não é uma coisa dele, isso é uma coisa do ser humano. É por isso que a obra machadiana, pelo menos grande parte dela, configura-se na corrente estética realista. Tá? Lembrem-se, os senhores, que o realismo, em contraposição ao romantismo, buscou trabalhar a vida como ela é, né? As pessoas como dotadas de qualidades e também de defeitos. Uma pessoa pode apresentar, sim, excelentes qualidades, ao passo em que ela pode se mostrar ela própria monstruosa, né? Seja num ciúme doentio, seja levando isso a cabo, promovendo, por exemplo, um assassinato. De qualquer forma, eu tô falando muito de qualquer forma, tem que perder esse costume. Vícios de linguagem. Galera, o que vocês precisam saber, no entanto, é que essa obra em específico, Dom Casmurro, configura-se sim na corrente estética realista. Mas não acaba por aí. O realismo machadiano é bastante particular, no sentido de que ele apresenta características que são bastante dele, tá? Como, por exemplo, o mundo como uma representação. O nosso querido personagem narrador trata a sua realidade como um teatro, como uma conspiração generalizada contra ele próprio. Tudo parece que funciona de forma a recair contra ele de forma extremamente negativa, né? Nós vemos também o pessimismo, outra característica da obra machadiana. Não há muito espaço para o otimismo, afinal de contas. A gente tem o nosso personagem sofrendo o tempo todo, e sempre que há qualquer resquício, possibilidade de redenção ou de felicidade, não é bem isso que acontece, né? Nós temos também a digressão, que é quando ele retoma o seu passado, volta à sua infância para tentar explicar melhor o porquê a vida ter assumido os contornos, ter assumido o rumo que foi tomado, né? E por fim, metalinguagem, é a arte, é a obra falando dela própria. Nós temos aqui um personagem narrador, então veja bem, não há representação de metalinguagem talvez mais clara do que essa. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer, tá? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.